Olá, estamos começando mais um Revista da Câmara e o nosso convidado de hoje é o vereador professor Francisco Carlos. Professor, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. E vamos começar falando sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor é professor da UERN e também presidente da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN. Professor, para que o nosso telespectador possa entender, por que é que uma instituição que já tem mais de 50 anos, consolidada no cenário educacional do país, ainda precise ser constantemente defendida? De fato, isso é um contrassenso e, sob certos aspectos, difícil de compreender. A universidade ela não deveria ter mais a necessidade de se justificar, de se apresentar constantemente para a sociedade para demonstrar sua importância. Mas, na realidade, quando ela faz isso, ela não, apesar de se dirigir para a sociedade, está querendo mandar uma mensagem para setores específicos. São setores, são segmentos específicos da sociedade potiguar, das estruturas de poder potiguar, né, daquilo que nós poderíamos chamar do establishment potiguar, que questionam o ensino público e gratuito oferecido pela universidade, mas não questionam o valor que é investido para manter um preso no sistema penitenciário. É uma sociedade que está doente, que gasta mais com o produto, vamos dizer, deletério da sociedade, em que pese possa ser recuperado, gasta mais para manter um preso do que para formar um cidadão na universidade, pela universidade. Então, é uma sociedade doente. Eu imagino que essas pessoas movidas por interesses de grupo, interesses de classe, interesses específicos, por meio dos quais preferem que o dinheiro que é investido na universidade seja canalizado para as áreas de seus interesses. Então, na realidade, o que nós temos aí é uma disputa por espaço, né? Que afeta o poder público nas suas mais diferentes instâncias, né? A disputa por espaço, a disputa pelo valor que é investido proveniente dos impostos que a sociedade paga, que é muito bem feito e muito aplicado quando investido na universidade. Então, apesar de incompreensível, sob certos aspectos, essa necessidade constante de se justificar, a gente percebe claramente de onde é que vem esses questionamentos. Para que você possa entender, entre as propostas que são ventiladas, né, por algum desses setores que o professor mencionou, está a privatização da universidade, sob o argumento de que ela é muito onerosa para o Estado. O senhor concorda com essa tese? Essa tese é absurda, na realidade. A universidade consome 1,6% do orçamento do Estado. Outras universidades estaduais, em outros estados, absorvem um volume de investimento muito maior e é necessário que seja maior. O estado do Ceará tem 3 universidades. O estado da Paraíba tem uma universidade já com autonomia financeira, absorvendo do estado da Paraíba volume superior a isso. O estado de São Paulo tem 3 gigantes, a Unesp, a Unicamp e a USP, que é a maior universidade da América Latina. E são mais de 42 universidades estaduais espalhadas pelo Brasil. Então, o volume que é absorvido de 1,6% do orçamento do Estado para a universidade é plenamente absorvido e deveria ser maior, inclusive, do que esse valor. Então, não está correto afirmar que é um peso para o orçamento da universidade. Não está correto querer dizer que a universidade paga com o imposto do Norte Rio Grandense e forma alunos de outros estados, que é outro absurdo, porque 80% dos alunos da universidade são do estado do Rio Grande do Norte, 20% vêm de fora. Ora, mas alunos do estado do Rio Grande do Norte também vão para outros estados se formar. Há essa mobilidade porque nós somos uma federação. Levantar esse argumento é um absurdo. E hoje com o Enem? Né? Ainda mais com o Enem. É importante registrar que os alunos, cerca de 80% dos alunos da UERN são do estado do Rio Grande do Norte e cerca de 80% são também oriundos da escola pública. A universidade, com todas as dificuldades que enfrenta, por meio do trabalho, do seu corpo diretivo, reitor, pró-reitores e todo o quadro dirigente da universidade, chefe de departamentos, diretores, mas também professores, técnicos, administrativos e os seus alunos, e estão conseguindo fazer um verdadeiro milagre, que é continuar expandindo os serviços da universidade com qualidade, especialmente na área de pós-graduação e na área de pesquisa, ao mesmo tempo em que os recursos que são canalizados para ela diminuem.
Então a universidade está fazendo mais com menos, mérito dos seus quadros, como eu disse, dirigentes, professores, técnicos administrativos, alunos, né, e todos que fazem parte daquela instituição, tem todo o mérito. A universidade é autojustificável, apesar de alguns não desejarem admitir isso. O senhor é coordenador da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN. Poderia explicar o que se trata essa frente e de que forma ela vem atuando? A Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN é uma iniciativa formulada ou empreendida a partir da Câmara Municipal de Mossoró, por meio da qual se pretende envolver apoiadores da universidade, de fora dos muros da universidade, apoiadores externos, mobilizar a classe política, mobilizar entidades culturais, entidades de classe, sindicato, igrejas, movimentos sociais, externos à universidade, para dizer para a elite norte-rio-grandense que a sociedade norte-rio-grandense apoia a universidade e que vê ela forte e promovendo o ensino de qualidade. A frente foi criada em dezembro de 2016, já realizou 26 atividades ao longo desse período, reuniões nas cidades de Açu, Patu, Pau dos Ferros, Caicó, Natal, onde a universidade tem campus avançado. Realizamos debate com candidatos ao governo do estado no ano passado, colocamos a UERN no centro do debate político da Associação Estadual e agora estamos nos dirigindo para estes que foram eleitos para pedir a eles. Não é para exigir, não é nem mesmo para cobrar, é para pedir que eles, agora eleitos, possam cumprir os compromissos que assumiram com a Universidade do Estado. Da parte dos deputados estaduais, dirigindo emendas do orçamento do Estado para a universidade. Da parte dos deputados federais e senadores, eles já tomaram essa iniciativa alocando 17 milhões para a universidade. E agora precisamos também que a governadora do Estado também assuma os compromissos, cumpra compromissos que assumiu com a universidade. Queremos fazer isso de maneira elegante, de maneira educada, de maneira simples, eu diria até, sem exigências. O que nós queremos é que esses setores, a classe política, saia do verbo e entre na verba para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professor, continuando sobre educação, o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer aqui da Câmara Municipal de Mossoró, que recentemente realizou um debate muito interessante sobre um problema que é invisível, porém muito presente no ambiente escolar, que é a saúde mental de professores, de alunos. Quais foram as consequências desse debate? A Comissão de Educação, ela desenvolve na Câmara Municipal de Mossoró um trabalho pioneiro, que é realizar discussões públicas a respeito de assuntos de interesse da comunidade escolar. Essas discussões são discussões temáticas, nós já realizamos 4 dessas discussões, com as quais nós intercalamos a discussão sobre projetos em tramitação na Casa Legislativa, que por sinal nós temos a honra e a satisfação de poder ver sendo reproduzido por outras comissões da Casa Legislativa. A última discussão temática que nós realizamos foi para tratar do tema saúde mental e emocional do escolar. Foi um debate riquíssimo, de alta qualidade, de pessoas que entendem do processo de saúde e suas interfaces com o fazer educacional. Discutimos e retiramos como encaminhamento a formulação de um grupo de trabalho para elaborar elementos para uma política pública na área de saúde mental e emocional do escolar. E já temos uma reunião agendada para acontecer na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, dia 4 de setembro, uma discussão já do grupo de trabalho para levantar esses elementos com o qual nós vamos oferecer para o poder público sugestões de políticas públicas. É um problema grave, conforme foi apontado na nossa discussão temática, um problema silencioso, conforme você mencionou, que tem provocado muitas preocupações. São questões relacionadas à depressão, à ansiedade, a casos de automutilação, a tendências suicidas e em outros lugares, embora nós não tenhamos observado aqui, até a casos extremos de agressão, de morte, como nós vemos em escolas americanas e já estamos vendo em próprias escolas brasileiras.
Mas se essas coisas não acontecerem no sentido extremo, acontece no outro sentido que é também preocupante, que é o baixo desempenho do aluno, a diminuição de sua autoestima, a diminuição de sua participação, de seu convívio social e familiar e de sua interação com os colegas. Quer dizer, não precisa haver um caso extremo de atos extremos de violência contra os outros ou contra si. Esse reflexo é preocupante mesmo na vida do aluno, do escolar, da criança e do adolescente. Então a gente precisa tratar disso de forma aberta, de forma tranquila, mas de forma muito clara e de forma muito objetiva para cuidar de nossas crianças e do seu desempenho como cidadão, como ser humano e como aluno em especial. Professor, pela sua experiência, essa situação é um problema recente que acomete mais a nova geração? Ou isso já acontecia no passado? Como é que o senhor avalia esse paralelo entre antes e atualmente? Aparentemente, por aquilo que os estudiosos colocam, que os técnicos que trabalham na área colocam, isso é um problema que sempre existiu, mas que se agravou muito nas últimas décadas, talvez especialmente nas últimas 2 décadas, né? A exposição, a grande exposição dos alunos, a quantidade de informação, muitas vezes não filtradas, né? A exposição deles a situações de violências, de bullying, né? Digital agora, as cenas e as situações de violência realmente têm mexido com a cabeça e com o emocional dos nossos alunos. O consumismo, né? Porque muitos são expostos a necessidades de consumo que na realidade não precisava existir nesse nível e na forma que é apresentado para as crianças e para os nossos jovens. Exigências por desempenho, exigência por alto nível de desempenho, exigência por alto nível de inserção social, de aceitação social, né? Então são muitas informações e muitas demandas que são apresentadas pelo mundo digital em especial às nossas crianças. Por isso, na nossa discussão temática, houve um painel dirigido para as questões relacionadas à internet e às mídias sociais, que provavelmente está agravando muito esse problema. E de que forma essa ação parlamentar que o senhor vem desenvolvendo na Comissão de Educação pode produzir efeitos lá na ponta para ajudar a resolver ou amenizar esse problema? Regi, eu acho que nós já estamos contribuindo com isso no instante em que a gente traz esse tema para a pauta. Quando a gente tira esse tema de dentro dos muros da escola e apresenta ele para a sociedade, eu acho que isso por si só já é uma excelente contribuição. Mas nós não gostaríamos que fosse apenas isso. Nós queremos, de fato, continuar envolvendo os profissionais de saúde, de educação em especial, os gestores, os escolares, supervisores escolares, profissionais, estudiosos dessas 2 áreas, mas também de outras áreas correlatas, para que a gente possa oferecer elementos para a formulação de uma política pública que possa ser efetivada com cuidado, com técnica e com toda a atenção necessária para essa área do ambiente escolar, da rede municipal de ensino, mas também da rede estadual, da rede privada e no nível da educação básica e no nível da educação também universitária, que é também um problema que foi apontado em nosso encontro como sendo muito presente. Estamos conversando com o professor Francisco Carlos, ele que é vereador e está conversando aqui sobre a sua atuação parlamentar. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil.
Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais, como o cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera.
Olá, estamos de volta com Revista da Câmara, conversando com o vereador professor Francisco Carlos. Professor, além da educação e de muitos outros temas, o senhor também trata aqui na Câmara da causa animal, né? O senhor é autor de um projeto que cria um Código Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal. O senhor poderia nos explicar em que consiste essa proposição? Essa iniciativa, ela surge a partir de discussões realizadas com o movimento de proteção e bem-estar na cidade de Mossoró. Existe um conjunto, um grupo de pessoas que se preocupam com a causa animal em nossa cidade. E eu mesmo, de alguma forma, tenho relação com a temática, porque tenho na minha formação em nível de mestrado voltada para a área de desenvolvimento e meio ambiente, ensino as disciplinas de política pública e desenvolvimento sustentável na universidade, economia e meio ambiente. Então, tem uma atuação profissional voltada para essa área. Aqui na Câmara Municipal, nós já apresentamos vários projetos voltados para a área de meio ambiente de uma maneira mais ampla. Agora, estamos preocupados com a causa animal. A população animal, ela cresce no Brasil todo. Ela cresce também na cidade de Mossoró. Parte desses animais estão sendo bem cuidados dentro das casas, alguns até com cuidados que chega a regalias, né? Mas parte dessa população está nas ruas, estão na forma de animais abandonados, estão na forma de animais sem nenhum cuidado. Esses animais sofrem e, como seres sencientes, sentem esse sofrimento, percebem esse sofrimento. Mas não apenas isso, eles também podem ser vetores de doenças para os humanos. Então, cuidar desses animais e dessa população animal é uma questão relacionada a uma questão ética e moral de nossa relação com outras formas de vida, no caso animal, mas é também um cuidado com a própria saúde humana. Com o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, nós queremos disciplinar regras desta relação homem e animais, indicando, sugerindo como deve se dar a adoção, a comercialização, o passeio com os animais, a preocupação da parte da prefeitura com o centro de zoonoses, com o controle da população animal em nossa cidade. Então, são assuntos de fato amplos que vão ficar, esses assuntos vão ficar cada vez mais presentes no dia a dia do cidadão brasileiro, porque os animais, dessa forma, vão estar cada vez muito mais próximos de nós. Já estão, mas vão ficar ainda mais. Esse projeto, ele, por exemplo, prevê algum suporte para quem, ou até estimula quem cria algum animal doméstico, porque se percebe que quem se propõe a criar um animal tem que ter uma certa estrutura até financeira de tratamento de saúde, né, de preventivo. Existe alguma previsão de política pública nesse sentido? Olha, Regi, a responsabilidade de quem assume essa atividade, vamos dizer assim, assume essa missão de cuidar do animal, é uma responsabilidade grande. E ela é exclusiva do proprietário, chamado de tutor. O termo proprietário talvez nem seja um termo apropriado, porque hoje já se discute que animal não é coisa. O Senado acabou de aprovar um projeto nesse sentido. Um projeto nesse sentido. Então, ele é o tutor, que deve prover todos os cuidados necessários. Ao poder público, cabe cuidar da população animal que está nas ruas, procurar cuidar de questões relacionadas à vacinação, procurar dar alguma atenção mínima para aquelas pessoas que não têm cuidados e condições financeiras, mas ainda não no nível de oferta de assistência veterinária no nível hospitalar, como se discute. Eu poderia colocar essa discussão em pauta, mas eu acho que existem coisas mais básicas em Mossoró que não estão atendidas ainda. Então nós precisamos ter um centro de controle de zoonoses, por exemplo. E aqui na Câmara Municipal já se discutiu colocar um hospital. Eu me coloquei contra. Não contra o hospital, mas contra ele antes de um centro de controle de zoonoses.
né? Porque senão é como você disser assim, não, nós vamos ter primeiro um hospital, tratando de humanos, primeiro hospital antes de uma unidade básica de saúde. E em termos de políticas públicas é primeiro o básico, depois a alta complexidade. Já se discutiu aqui na Câmara a aquisição da parte da Prefeitura de um castramóvel. Nós nos colocamos contrário a esse investimento porque nós entendemos que a Prefeitura pode atender essa questão de uma maneira mais barata. Por exemplo, a Prefeitura pode contratar a rede privada, conveniar a rede privada e com valores muito mais baixos atender a castração de animais. Você imagine a aquisição de uma van equipada, mais de R$100.000, pagar um motorista, pagar o veterinário, pagar o combustível e os insumos do veículo, todo um investimento para fazer a castração. Com o dinheiro de um motorista, talvez de um motorista do combustível, dá para contratar 20, 30 castrações na rede privada. Então a gente acha que esse serviço pode ser feito de maneira mais barata e a gente defende isso, então. A conveniar com a rede privada e implantar o Centro de Controle de Zoonose. Isso aí, junto com o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, vai dar um impulso realmente na formulação de políticas públicas voltadas para essa área na cidade de Mossoró. O senhor falou sobre o Centro de Zoonoses. Existe uma reclamação da sociedade moçoroense quanto à precariedade, né, do órgão. Aproveitando esse gancho, como é que o senhor avalia o desempenho da gestão municipal, não especificamente sobre essa questão animal, mas de forma mais ampla? Sobre a questão dos zoonoses, na realidade o município não tem mais um centro de controle. Já teve, mas ele se deteriorou por falta de cuidado, por falta de atenção ao longo de alguns anos, a ponto da última gestão passar um trator sobre ele. Então, política de terra arrasada. O município tem alguns serviços voltados para a questão animal, mas não tem um centro de controle, que é a nossa principal meta nesse instante. A prefeitura está preocupada, acredito que nós vamos encontrar caminhos para a oferta desse serviço em nossa cidade. De um modo geral, eu vejo a administração municipal preocupada com diferentes áreas de interesse da comunidade, que é amplo, né? As demandas que a sociedade apresenta para o poder público hoje são amplas, e muitas vezes até difíceis de serem atendidas a contento pelo poder público. São questões relacionadas à saúde, ao desenvolvimento social, ao esporte, à educação, à limpeza pública, ao meio ambiente, à cultura, o trânsito, o abastecimento hídrico, estradas vicinais, estradas urbanas, ordenamento urbano. Quer dizer, é uma profusão de questões que o poder público está tendo que dar resposta. A prefeitura, numa situação financeira difícil, quer seja pelo quadro econômico nacional, quer seja em função de como a atual prefeita recebeu a administração municipal da gestão anterior, tudo isso limita muito a atuação da prefeitura. No entanto, apesar dessas limitações, eu vejo a prefeitura e a gestão da atual prefeita Rosalba Ciarline conseguindo dar respostas. O que a gente tem dito na nossa discussão com a sociedade e com a população moçoroense é o seguinte: nós precisamos cobrar o atendimento de demandas, precisamos apresentar e evidenciar essas demandas, é justo e necessário, mas nós precisamos também ter a tranquilidade de admitir aquilo que está sendo feito. Então não se trata de dizer que está tudo ruim, péssimo e que não se faz nada. E não se trata também de dizer que está tudo lindo e maravilhoso. Não, essas duas coisas convivem juntas. E se nós tivermos honestidade suficientemente no trato dessa questão, nós vamos estar sempre podendo apontar necessidades e também indicar benefícios de coisas que estão sendo realizadas. E com isso, acho que a gente promove um bom debate em nossa cidade. Qual é a realidade que se apresenta hoje para Mossoró? É uma necessidade crescente por demandas de serviços, mas, por outro lado, os recursos eles não acompanham essa demanda? Não acompanha de maneira alguma, né? Você veja que os programas federais, por exemplo, na área de saúde. O município de Mossoró recebe hoje, do governo federal, para manter o SAMU, o mesmo valor que recebia em 2005, quando começou o programa. Nós estamos aí, daqui a pouco completaremos 15 anos, né, de que o programa foi implantado e o governo federal manda o mesmo recurso.
Ora, de lá, quantas vezes a gasolina aumentou, as peças de reposição dos veículos, quantas vezes aumentou o salário, quantas vezes aumentou, de maneira que para você ter uma ideia, Regi, e eu vou colocar isso para o telespectador como a critério de exemplo, o SAMU foi criado para funcionar com R$75 mil do governo federal, 35 da prefeitura e 35 do estado. Hoje, desses 35, a prefeitura investe mais de 300 sozinho, né? Então isso foi dinheiro que veio de outras áreas para manter esse serviço. As equipes do PSF, a prefeitura recebe do governo federal o mesmo dinheiro que recebia há 10 anos atrás. O dinheiro que o governo manda para o PSF hoje não paga o salário da equipe. Mas ainda fica os insumos, a manutenção da unidade básica de saúde, tudo isso reflete na precarização dos serviços em muitos momentos. De maneira que a prefeitura, que tinha que investir 15% de suas receitas na área de saúde, investe 30% e ainda não consegue atender, né? Então, farmácia básica, a mesma coisa. Farmácia básica, os recursos são os mesmos, há 10 anos é a mesma coisa. E ainda recebe com atraso do governo do estado, que não mantém a regularidade desses repasses. Então, é realmente uma corrida por tentar fazer o melhor que se pode ante as demandas que crescem e receitas que não acompanham. E qual a perspectiva que o senhor enxerga para curto e médio prazo para o município de Mossoró, do ponto de vista da gestão pública, até diante da situação do governo do estado, em que a situação financeira é quase que caótica, e dessa crise fiscal também que atinge o governo federal, ou seja, governo do estado e governo federal com dificuldades de fazer parcerias com o município para socorrê-lo? Por mais que a prefeitura tente superar essas limitações, e ela vem conseguindo superar essas limitações, tá aí, a máquina toda está funcionando, né? Os salários estão em dia, os serviços estão funcionando. Agora, superar essas limitações no sentido de fazer ainda mais do que o que está sendo feito, certamente isso só será possível com a recuperação da economia nacional. É preciso que a economia volte a funcionar, volte a acontecer investimentos em nosso país, para que as pessoas possam ter mais renda e a prefeitura possa assim melhorar a sua base assistencial. Seria muito bom, em que pese eu não tenha nenhuma esperança em relação a isso, que a população tivesse foco na indicação de suas prioridades. O que é prioritário de fato a prefeitura investir? Mas se você perguntar, Regi, hoje para um cidadão, se saúde é prioridade, ele vai dizer que é. Se segurança é prioridade, ele vai dizer que é. Se perguntar se educação é prioridade, vai dizer que é também. Se estradas é prioridade, também vai dizer. Se perguntar se meio ambiente é prioridade ou se cultura... Se você perguntar 20 áreas se elas são prioritárias, o cidadão vai querer que a prefeitura atue a contento em todas as 20. Então isso significa dizer que não há prioridade nenhuma. Quando você coloca 20 áreas como sendo importantes e não coloca uma estratificação a ponto de você poder dizer o seguinte, olha, você pode até deixar de investir nessa e eu não vou cobrar investimento da sua área, nessa área, para que você invista aqui. Se você não estiver dizendo isso, então você vai estar fazendo com que a prefeitura pulverize os seus recursos numa infinidade de atividades sem dar resposta suficiente, adequada em nenhuma delas. Você veja que mesmo na área de cultura, algumas pessoas se colocam contra a cidade junina às vezes, né? Por que é que está investindo isso? Por que é que está investindo aquilo? Mas deixe de realizar para que se não perceba a gravidade desse problema, né? Então a prefeitura realmente tem que atender demandas muito amplas e o cidadão seria muito importante que conseguisse definir foco e prioridade. Mas sem a recuperação da economia, nós não poderemos fazer mais do que o que já está sendo feito. Esse cenário também vale para o governo do estado, que enfrenta o seu maior desafio, eu suponho, das últimas décadas em termos de dificuldade, né? Um déficit previdenciário em que praticamente todo o recurso que entra no governo é para pagar folha, né? Como é que o senhor enxerga também essa situação? Isso é um problema real. Nós não podemos olhar para o governo do estado, eu que faço oposição ao governo do estado, ao governo de Fátima Bezerra, não votei nela inclusive, mas eu não posso deixar de conhecer de que há um problema fiscal gravíssimo do governo do estado. Então o que a gente faz não é querer que o governo faça aquilo que ele não pode. Isso seria até uma incongruência se eu olhasse para o espaço municipal de um jeito e para o espaço estadual de outro. A questão é a seguinte,
é que o governo hoje está se apresentando diante dessa realidade como se fosse uma surpresa para ele. E não era uma surpresa. Essa realidade já era conhecida na campanha. Então os candidatos chegam, se apresentam, dizendo o seguinte: olha, não, isso não é problema não, é falta de competência, é corrupção e falta de competência. Aí depois que assume, diz, não, o problema é muito grave. Então aí você tem, de fato, algo que mereça crítica. A mudança do discurso do candidato para quem assume. Vejo também que há um espaço de crítica pela inércia. O governo ainda não apresentou ações claras, concretas para superar esse quadro. Está apenas empurrando com a barriga. Então, o cenário de fato existe de dificuldades, mas também nós não estamos vendo ações concretas que possam, da parte do governo do Estado, superar esse problema. O governo Regi está apenas esperando pelo cenário nacional. Todas as esperanças do governo federal estão em melhoria da economia, reforma do governo do Estado. Estão apenas esperando o governo federal. Melhoria da economia, reforma da Previdência, reforma tributária, ajuda financeira, recurso do pré-sal, tudo que vem do Estado, do governo federal. E o Estado vai fazer o quê para contribuir? E o dever de casa, né? Então aí sim merece crítica. Reconhecemos o problema e as limitações, mas precisa haver ação. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui no Revista da Câmara. Eu gostaria de agradecer, estou sempre à disposição. Interagir com o público, se expor, explicar possibilidades de atuação do mandato legislativo é uma obrigação do homem público. E estamos aqui fazendo isso com alegria, Regina. E nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou, lembrando que você pode conhecer mais o trabalho da Câmara Municipal através das nossas redes sociais e do nosso site, que está aí aparecendo agora o endereço na tela. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.